Gustavo, você tinha falado para mim nos bastidores da questão do seu pedido de exoneração, né? Por que você pediu exoneração? Eu fiquei 10 anos nos TRTs. 10 anos. Gravado. Quantos você tem? Tenho 36. É que você passou muito novo, né? Ele é jovem Eu ainda. entrei no TRT, 23. eu tinha 23. 23. Foi 1º de dezembro de 2009. Lembra que eu tava desesperado? Eu Sim. lembro do dia. 1º de dezembro de 2009. E saiu em dezembro de 2019. Eu saí em dezembro de Redondinho. 2019. Deu 10 anos certinho. E foi muito doido, assim, né? E eu já queria ter pedido exoneração já há um tempo, na verdade. A Natasha que segurou, a Natasha tava com mais medo do que eu. Calma, vamos trocar de cargo, eu sou analista. E eu ainda analista, cara, era difícil. Era o maior salário da casa, pô. Eu tentei pedir licença antes, né? Não consegui. E foi assim, foi uma série de fatores, cara. Eu sempre falo, né? Você entra no concurso sempre pensando em grana e no pacote completo. Estabilidade, status, né? Tipo, você é bem visto, assim, na família, você é o cara que Sim. venceu. Você é sabe? bem visto pelo banco. Isso faz parte. Cartãozinho black e tal. E também a aptidão, sabe? Cara, eu entrei nos TRTs por causa de grana. E porque era a oportunidade do momento, mas eu gostei, tanto que eu me aprofundei. Depois eu fiz pós, estava pensando em fazer magistratura e tal. Só que a chave virou quando aconteceu a nossa história, quando a Natasha começou a estudar aqui. Ela seguiu a metodologia, que deu muito certo. Né? Outras pessoas também que eram mais próximas, que eu sempre conversei, começaram a ter resultado aplicando um formato que é muito mais simples. E aí a gente começou a ver outras pessoas ter resultado e ficou o bichinho assim de ajudar outras pessoas e de ver um horizonte diferente, sabe? Eu lembro que eu comecei a pensar na parte do aplicativo quando eu entrei lá em Ituiutaba como analista na primeira semana, assim que a Natasha estava estudando e tal. E eu gostei muito da ideia. Quando eu comecei a executar, comecei a ver pessoas conseguindo resultado, eu gostei muito disso. E aí eu comecei a ter um trabalho duplo, na verdade, cara. Que era Tinha trabalho... 2 empregos, meu marido era tinha tipo o pai do 2 Cristo. empregos. É o Júlio. Era tipo um Julius. Era muito louco, assim, porque o Bitolei começou a crescer, aí a galera começou a pedir a parte principalmente dos materiais enxutos, né, e começou a dar um trabalho, e era a gente que fazia tudo, né? A partir de direito, eu que fazia tudo, com base nos materiais que a gente tinha, mas é um trabalho desgramento Eu mesmo, fazia parte de muito pesado. administração pública, que agora cai, né? Isso desde o aplicativo, né? A gente já tinha lançado já a metodologia, só que assim, o que dá trabalho mesmo para cuidar é a parte dos materiais. E já tinha criado uma atração muito grande, e aí, quando eu quis virar a chave, e eu ainda estava no tribunal e dava para conciliar numa boa, né? Eu trabalhava de home office, já dominava já a parte prática do trabalho, eu conseguia levar numa boa assim, ficava cansado, mas conseguia levar numa boa. Só que a gente percebeu que tinha um potencial, e eu, desde o comecinho lá, eu ligava muito para remuneração, mas nunca liguei para estabilidade. E aí eu acho que é um pouco do perfil. Não era que te prendia ali. Não é algo que me prendia. Eu acho que a Natasha é muito mais agarrada, tanto que ela sofreu muito mais, acho que pela minha estabilidade do que pela remuneração. Porque quando a gente saiu, né, o negócio que a gente criou já era muito mais rentável do que o cargo público. Então, Mas a segurança ali... Não, sim, com Pesa, certeza. cara. foi Imagina, difícil. eu não tenho certeza se mês que vem esse dinheiro vai ganhou estar na outra minha guerra. conta. Ele que ganhou outra guerra. Mas eu adoro isso. Sério? Sabe, isso que me motiva, cara. É doideira. Eu acho que aí é muito perfil mesmo. A Natasha já tem um perfil um pouco diferente. Talvez por conta dos traumas, né? E aí, o com que certeza, aconteceu? com Quando certeza. eu gostei muito, desde a época do aplicativo, cara. Eu lembro que a época o aplicativo tava bombando, eu passei para a segunda e terceira fase do MPT. Eu não tinha nem os 3 anos ainda de experiência, né, para procurador do trabalho. E, cara, naquela época, eu juro por Deus, assim, que eu fui fazer a prova, mas eu acho que eu tava torcendo para não dar certo, porque eu não queria mais aquilo. Sabe? Eu já tava pensando já no negócio, em criar um novo aplicativo, em criar um outro método de estudo, algo que mudasse, assim, a forma como as pessoas estudam. E eu já estava totalmente loucão naquilo, cara. Eu queria aquilo. Eu jogava muito mais esforço naquilo do que no trabalho, sabe? E aí começou a ter uma série de julgamentos, porque tudo Pessoais, começou né? pessoais mesmo, porque eu sempre julguei muito a galera que era do serviço público, tava só o corpo lá. E é o que acontece, o sistema é foda, o sistema bate mesmo, sabe? Depois que você fica 10 anos no tribunal, você dificilmente consegue, no serviço público em geral, dificilmente você consegue ter o mesmo ímpeto lá do começo. É meio automático, assim. Sim, com certeza, porque é muito E confortável. chega uma hora também, que não né? tem mais desafio, né? Não tinha. Não tem pra onde crescer, não tem E desafio. não é rotina. não é arrogância, assim, sabe? O direito, cara, você tem muito a aprender o tempo inteiro. Ele é dinâmico, Sim. ele vai mudando, vai ter coisa nova lá aparecendo, sempre tinha. Só que assim, você tá na zona de conforto.
nas funções que eu tinha ali, né? E eu já estava no gabinete que eu estava com projeção para virar, assim, ia ter a aposentadoria do pessoal mais velho. Em mais 6 meses, o meu salário ia tipo, para 25 pau, 25, 26 mil reais. Eu conseguia fazer todo o trabalho de home office assim, em 2 dias. Nossa. Então, dava para ficar lá. E eu assim, Chato, meu hein? Deus, o que esse homem vai Aí bateu fazer? desespero. E aí, só que eram, assim, 2 dias e meio lá no tribunal, mais 2 dias e pouquinho para fazer o resto do trabalho. 2 dias e... Não, né? Final de semana inteiro. O resto do Tudo dia a semana todo fazendo as coisas do Bitolei da aprovação ágil. Só que eu gostava muito disso, já dava mais dinheiro do que o meu cargo e tinha aquele julgamento de um monte de expert, guru de concurso, que eu sabia que o cara tinha, às vezes, assistente, normalmente juiz, procurador e tal, o cara tem assistente, o cara não faz nada e acontece demais, né? E aí o estagiário, o servidor, que era o que eu fazia, por exemplo, segurava o BO. Eu já vi muito isso. E eu julgava muito isso. E aí, quando eu comecei a pensar... Só que, assim, todo o trabalho era prioridade, né? Eu recebia a distribuição na segunda-feira, eu me matava o dia inteiro, trabalhava até a noite, zerava o trabalho, acabou, começava a fazer as outras coisas do Bitolei da aprovação ágil. Beleza? Eu sempre respeitei muito isso. Só que, na minha cabeça ainda, eu estava, às vezes, tirando a vaga de uma pessoa que poderia... Que queria estava seguindo aquilo, a gente, né? que queria aquele cargo, e às vezes eu me comparava com essas pessoas que tinham ali, só pegava a remuneração e ia fazer outra coisa. Igual tem um monte aí que estourou. O cara, às vezes, tem centenas de funcionários. O cara é juiz, é procurador, é um servidor público. Vai me dizer que ele está preocupado com o trabalho? Ele consegue realmente dar aquela atenção? Milhões, hein? Tem empresa que, naquela época, assim, o cara faturava 50, 60 milhões. E ele era concursado. E, pô, eu tinha ali, ó, um negocinho pequenininho que tipo, eu já estava ficando, não estava aguentando mais trabalhar. Sabe? Então, isso eu julgava muito, né? É algo assim que para mim era totalmente antiético e começou, inclusive, acho que a me deixar doente. Acho não, né? Começou, eu saí com depressão. Doente, eles não queriam me dar exoneração porque eu estava com depressão, eles não queriam me liberar. Eu fiquei com depressão e assim, a depressão bateu forte, né? Nos últimos 2 anos, assim, eu tive que fazer tratamento. Eu cheguei a parar na estrada chorando, indo de Campinas para São Paulo, que eu não conseguia dirigir. Não queria mais, né, aquilo. Eles estavam proibindo a exoneração? Como assim? Não proibindo. Eles estavam tentando me segurar no exame médico, porque eu tinha um histórico de depressão, eles não queriam me liberar. Eles falaram assim, você tem certeza? Você ficou doente, eu tive que ir assim umas 6 vezes, você tem certeza só para conversar com os médicos, conversar com o psicólogo. 6 vezes? Sim, só para pedir a exoneração. Quanto tempo nesse processo? Uns 2 anos, você falou? Foram 6 meses, mais ou menos, entre licença e o pedido de exoneração. Isso daqui é uma coisa que a gente nem contou, né? Eu contei, né, no canal, a gente fez uma live, deu uma burburinho, né, que a galera falou, começou a ter papo de, eles vão para cursinho, venderam pro cursinho. Começou que eu ia fazer outro concurso, aí a gente fez uma live explicando. E é muito ruim, assim, quando você faz uma coisa, mas o seu coração não tá naquilo, sabe? O conflito interno é muito grande. É o pior conflito. Sim. Não dorme. E assim, a gente já tinha criado então isso já estava muito claro para ele. Né? Porque pesando demais. Eu fiquei 10 anos, a Natasha já era servidora também, uns 3 anos, mais ou menos. A gente já tinha montado o nosso pé de meia, sabe? Não foi algo assim, foi uma transição. Eu falei para ele que responsável, entendeu? Exatamente. A gente já tinha um negócio validado, a gente foi trabalhando e melhorando isso sempre, né? Diariamente trabalhando muito nesse período. Só que assim, quando eu comecei a ficar doente, eu comecei a travar até em tudo. Né? Bitolei também. No Bitolei também, não tinha como. Porque sabe? Você não escolhe, né? Estresse, e é uma doideira. Só quem passou por isso sabe, né? Que você buga mesmo totalmente. E eu decidi sair. Falei assim, cara, se eu não sair, não dá mais. Inclusive, uma das coisas que eu acho que acelerou, né? Inclusive, eu escrevi um livro sobre isso, O Melhor Trabalho do Mundo. Diário Secreto de um Servidor Concursado. Eu conto tudo assim, desde a aprovação, da nomeação, a parte mais prática assim, do trabalho lá dentro. Né? E desde a aprovação até a exoneração. E quando eu escrevi esse livro, até foi meio que um processo de, sei lá, de descarrego, assim, sabe? Tipo, eu fiquei autocura, sabe? Deixa eu pôr pra fora Foi durante a pandemia que eu escrevi. E é um livro assim, não é só história minha, né? É um livro ficcional, mas tudo baseado em Qual que é o título? Melhor Trabalho do Mundo. Poxa, trazido aqui, vou colocar lá na descrição. Diário Secreto de um Servidor Concursado. Legal. Depois eu mando pra vocês. Que ele é só digital, a gente não tem nada físico. Mas eu acho que o fato da gente já ter montado esse mundo paralelo ali ao concurso, e dele estar rodando, acelerou o fato de eu querer sair. Porque se não tivesse acontecido isso, cara, minha vida era tão confortável profissionalmente, eu não teria qualquer problema, sabe? Eu acho que
essa necessidade de sair veio da possibilidade de sair. Então, você acha Eu acho que também. ter Isso é uma pisado do outro doideira. lado ali fez você sentir isso? Ele Olhou pôs pra o pezinho ali, ele falou, É bom. Olhou o pé. Não quer colocar no pé ali, você não quer saber. Exato. nossa, E acho que eu quero. e é algo que se adequou totalmente ao meu perfil, entendeu? Então foi algo natural, assim. Mas eu até falo isso no livro, né? Porque eu trabalhei em alguns gabinetes, né, com outras pessoas, e eu tenho certeza que, cara, queriam muito sair. Só que elas ficavam bem ali, porque, pô, eu tô ganhando 25 pau. Mas Aí você olha e- pra fora, quem ganha 25 assim, pau? Deixaram de sabe? criar uma possibilidade, né? Acho que o negócio só intensificou quando ele viu, dá pra eu sair. Né? Dá pra- E ainda analisando É tudo que verdade. estava acontecendo, né? Eu percebi claramente que se a gente não profissionalizasse a coisa, aí pensando em termos de negócio, Ia morrer. ele não cresceria. Uma hora ele ia Tem que morrer. colocar um foco ali, né? Não Sim, tem jeito. A gente exato. percebe muito isso aqui com a gente também. Exato. Então foi aquela parada de queimar a ponte mesmo, Sim. entendeu? E com o Rocha aí? Pode falar muito isso aí, de queimar ponte, não sei o quê. Eu não É, sabia capaz ele de falando. ver. Eu não consigo. Não, Érico, eu Eu também não sei o que mas- que é. Conta O pra Érico nós o fala que que é. muito isso aí, pô. É. Você Mas tem é real. o teu ali, mas Isso é muito romântico. Isso é muito romântico, porque é um discurso dar de ruim, venda né? também. pode dar Entendeu? muito ruim, né? Eu queimei ponte tendo um grande colchãozão lá. Eu conseguia Sim. mergulhar, né? Não, Tem e a gente empresa que- já estava faturando É, pelo foi bem menos o que ele responsável. ganhava. É. Sim. Entendeu? Então, assim, a gente, querendo ou não, O Érico é bem marqueteiro. Exato. Ele- Mas é bom Eu também. imagino que deva ter tirado um peso absurdo das suas costas depois Sim. que a exoneração Depois eu saiu. nunca né? mais tomei remédio. Olha só, Nunca mais tomei remédio. era o problema mesmo. E se eu não tomasse remédio, eu cheguei a dar soco na parede, eu tava tendo explosão. assim. aliás, se ele seguisse o que o Érico Rocha falava, ele tinha saído na época do aplicativo e tinha dado merda. Ah, Não é verdade? Porque era assim, Porque- você tem que abandonar E- tudo pra isso- ser empreendedor. Isso é uma Meu, não é doideira. assim, né? Por isso que tem muito Tem que ter- concursado que é empreendedor. A vida real e que faz você ter sucesso. Porque olha o que aconteceu. A gente tem um posicionamento muito drástico assim, em relação ao mercado. Né? A gente tem uma metodologia bem diferente que é difícil da pessoa absorver. Eu sempre falo que se a gente tivesse, sei lá, se vendido e começado a fazer videoaula, por exemplo, que é algo que a gente normalmente fala para a pessoa usar como uma ferramenta de exceção, eu acho que a gente já estava morando em Miami, sei lá, sabe? Porque é muito mais fácil você crescer desse jeito. Só que como a gente tinha ali o concurso e uma vida muito boa, pô, eu e ela concursar. A gente não precisou se juntou vender, contra-cheque, né? tem. Juntar contra-cheque é vida, velho, de Se ele- casal, sabe? A gente conseguiu fazer as coisas assim que eu não penso. Eu quero isso, irmão! Vocês podem casar e juntar contra-cheque, sei lá, tanto faz. É muito bom juntar contra-cheque. É vida demais. Ele é solteiro. E a gente sempre teve uma vida Mas muito... você tem contra-cheque pra juntar? Eu tenho. Agora é empreendedor. Eu prefiro. Contra-cheque. Agora, de assim, agora eu concursado, tenho nossa. lucro. Concursado eu não tenho, mas. Desculpa. Agora eu tenho lucro. É louco. Mas a gente conseguiu realizar algumas coisas assim e, cara, a gente montou uma vida dos sonhos, assim, pra gente, sabe? E isso permitiu que a gente pudesse arriscar. E por isso que a gente conseguiu, às vezes, quebrar um padrão e fazer o negócio crescer mais do que estava Mas, acontecendo assim, ali em volta da gente. Sem dúvida. Eu acho que até Entendeu? no risco a gente foi muito seguro. Ele só saiu depois que o negócio já tava. Não, e uma coisa que é muito importante, a Não. gente sempre teve um planejamento financeiro muito acertadinho. A gente se lascou muito no começo, a gente tinha muita dívida, né, cara? Muita dívida. Eu entrei no TRT, a gente ficou um tempão, assim, a gente conseguiu sair do apartamento lá que tava caindo a entrada, que é o apartamento que a gente O tava lá. carro com busca e apreensão. Meu Aí a gente pai foi amado. para uma casa, um sobradinho lá melhorzinho e tal, só que a gente tinha muita dívida. E aí lá a gente aprendeu a gerenciar nossa grana. E quando a gente começou a montar o planejamento de eu ia sair mesmo, o que a gente fez? Vamos viver só com o dinheiro da Natasha. Dá para viver numa boa. Que se apertasse não entrar mais nada. Tem que Pelo menos diminuir sim. a qualidade Padrão. de vida do A padrão. gente quitou dívida, né? Melhoramos ali a nossa parte de investimentos e tudo mais para ter um colchão maior e ajustamos a nossa vida para viver só com o salário da Natasha naquele momento. Então foi algo muito seguro, foi muito tranquilo. A gente queimou ponte assim na hora do pedido da exoneração. Não dá para voltar atrás, cara. É um bagulho pesado. Assim, né? Bota de novo, pô. Queria ter essa autoconfiança. Passa, sabe? Só Só que não quer viver o processo de novo. É. né? Ah, meu, não Hoje, quero hoje, viver. hoje é bem difícil. Eu não me vejo assim, não descarto, sabe? Eu acho que se eu fosse fazer, eu faria de outra área, sei lá, algo para ter mais desafio assim. Mas hoje eu não me vejo fazendo. O Mas, pessoal pergunta também, Nath, você ainda estuda? Eu falo, gente, por mim, ela já tinha saído. eu não quero mais estudar pra concurso. É uma fase que tem que passar. sabe? É uma fase Tem que temporária. passar, é, cara. Tem que passar, não tem Eu jeito. fiquei Você não 10 anos, aguenta. sabe? É diferente, né? Ela tá 5. É isso. Só que a Natasha também, como ela entrou
Eu já E entrei eu já tava lá calejada, dentro, né? ela já entrou calejada. Então ela pulou etapas. Já também. sabia os BO que eu ia enfrentar. Ela já sabe Já se tem defender. frustração. Ela não leu, teve- ela vivenciou o melhor trabalho do mundo, Diário Secreto. Então ela sabe o que acontece ali, já sabe como Vai se por do proteger. caminho, pô.